Jesus Cristo, uma figura central na história da humanidade, emergiu em um contexto onde a opressão e a injustiça eram comuns. Nascido em Belém, em uma época marcada pela dominação romana, sua vida e ensinamentos começaram a moldar um novo paradigma social e espiritual. Desde o seu nascimento, que muitos acreditam ter sido anunciado por profecias, ele foi visto como um portador de esperança. A sua infância permanece envolta em mistério, mas é com cerca de 30 anos que ele inicia seu ministério, pregando sobre o amor, a compaixão e a redenção. Suas palavras e ações não apenas desafiavam as normas sociais da época, mas também ofereciam uma nova perspectiva sobre a relação entre o ser humano e o divino. Os ensinamentos de Jesus eram radicais. Ele pregava sobre o amor ao próximo, independentemente de classe social, etnia ou religião. Em Mateus 5, versículo 43, ele diz: "Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." Essa mensagem, que incentivava a compaixão até mesmo pelos inimigos, era uma ruptura com a mentalidade da época, que muitas vezes promovia a vingança e a retaliação. Jesus, com suas parábolas e exemplos, ensinou que a verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço ao próximo. A famosa parábola do bom samaritano, por exemplo, ilustra como a bondade não depende das convenções sociais, mas da empatia e da ação. Além disso, sua abordagem à espiritualidade era inovadora. Ele desafiou as tradições religiosas, promovendo uma conexão pessoal com Deus que transcendia os rituais e as leis. Em João 4, versículo 24, ele afirma que Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Essa ideia de uma relação direta entre o ser humano e o divino, sem intermediários, ressoou profundamente com aqueles que se sentiam marginalizados pelas instituições religiosas da época. A vida de Jesus foi marcada por milagres que, além de demonstrarem seu poder divino, serviam como sinais de esperança e transformação. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos e até ressuscitou os mortos. Cada milagre não era apenas uma demonstração de força, mas uma afirmação de que a vida pode ser restaurada e que a dor pode ser superada. Em Lucas 4, versículo 18, ele declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e recuperar a vista aos cegos." A mensagem de libertação que ele trazia ecoava em um mundo sedento por justiça e dignidade. A sua morte na cruz, embora trágica, foi um ponto de virada no entendimento da redenção. Jesus aceitou seu destino, não como um fracasso, mas como um sacrifício que abriria as portas para a salvação da humanidade. O conceito de expiação, onde ele se tornou o Cordeiro de Deus, trouxe uma nova compreensão do perdão e da misericórdia divina. Em Romanos 5, versículo 8, é dito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa ideia de amor incondicional e perdão ressoou profundamente, transformando a maneira como as pessoas se viam e se relacionavam umas com as outras. A ressurreição de Jesus é o evento central que não apenas consolidou sua divindade, mas também trouxe esperança a milhões. A promessa de vida eterna, a vitória sobre a morte e a possibilidade de uma nova vida foram conceitos que mudaram a perspectiva de muitos sobre a existência. Essa mensagem de esperança e renovação se espalhou rapidamente, com os apóstolos levando os ensinamentos de Jesus a diversas partes do mundo. O cristianismo, que começou como um pequeno movimento, cresceu e se espalhou, influenciando culturas, filosofias e sistemas de crenças ao longo dos séculos. O impacto de Jesus Cristo no mundo é inegável. Sua mensagem de amor, perdão e compaixão transcendeu barreiras e continua a inspirar milhões. Comunidades se formaram ao redor de seus ensinamentos, e os princípios que ele estabeleceu influenciaram não apenas a religião, mas também a ética, a arte, a filosofia e a política. O movimento que ele iniciou levou a transformações sociais significativas, como a defesa dos direitos humanos, a promoção da igualdade e o combate à injustiça. A figura de Jesus é um farol de esperança em um mundo muitas vezes marcado pelo desespero. Seus ensinamentos continuam a ressoar, desafiando as pessoas a viverem de maneira mais amorosa e compassiva. Ao longo da história, sua vida e seus princípios geraram movimentos de reforma e mudança, inspirando líderes e pensadores a se levantarem contra a opressão e a desigualdade. Assim, Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica, mas uma presença viva que continua a mudar o mundo de maneiras que ainda estamos descobrindo. Jesus Cristo, uma figura central na história da humanidade, emergiu em um contexto onde a opressão e a injustiça eram comuns. Nascido em Belém, em uma época marcada pela dominação romana, sua vida e ensinamentos começaram a moldar um novo paradigma social e espiritual. Desde o seu nascimento,
que muitos acreditam ter sido anunciado por profecias, ele foi visto como um portador de esperança. A sua infância permanece envolta em mistério, mas é com cerca de 30 anos que ele inicia seu ministério, pregando sobre o amor, a compaixão e a redenção. Suas palavras e ações não apenas desafiavam as normas sociais da época, mas também ofereciam uma nova perspectiva sobre a relação entre o ser humano e o divino. Os ensinamentos de Jesus eram radicais. Ele pregava sobre o amor ao próximo, independentemente de classe social, etnia ou religião. Em Mateus 5, versículo 43, ele diz: "Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." Essa mensagem, que incentivava a compaixão até mesmo pelos inimigos, era uma ruptura com a mentalidade da época, que muitas vezes promovia a vingança e a retaliação. Jesus, com suas parábolas e exemplos, ensinou que a verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço ao próximo. A famosa parábola do bom samaritano, por exemplo, ilustra como a bondade não depende das convenções sociais, mas da empatia e da ação. Ela narra a história de um homem que, ao encontrar um viajante ferido, decide ajudá-lo, mesmo sendo de um grupo considerado inimigo. Essa narrativa desafiava as normas sociais estabelecidas e incentivava a prática do amor em sua forma mais pura. Além disso, sua abordagem à espiritualidade era inovadora. Ele desafiou as tradições religiosas, promovendo uma conexão pessoal com Deus que transcendia os rituais e as leis. Em João 4, versículo 24, ele afirma que Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Essa ideia de uma relação direta entre o ser humano e o divino, sem intermediários, ressoou profundamente com aqueles que se sentiam marginalizados pelas instituições religiosas da época. Jesus não hesitou em criticar os fariseus e escribas, que muitas vezes priorizavam a observância das leis em detrimento da verdadeira essência da fé, que é o amor e a compaixão. A vida de Jesus foi marcada por milagres que, além de demonstrarem seu poder divino, serviam como sinais de esperança e transformação. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos e até ressuscitou os mortos. Cada milagre não era apenas uma demonstração de força, mas uma afirmação de que a vida pode ser restaurada e que a dor pode ser superada. Em Lucas 4, versículo 18, ele declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e recuperar a vista aos cegos." As curas que ele realizou, como a do paralítico em Cafarnaum, não apenas restauraram a saúde física, mas também devolveram dignidade e esperança àqueles que eram marginalizados pela sociedade. A sua morte na cruz, embora trágica, foi um ponto de virada no entendimento da redenção. Jesus aceitou seu destino, não como um fracasso, mas como um sacrifício que abriria as portas para a salvação da humanidade. O conceito de expiação, onde ele se tornou o Cordeiro de Deus, trouxe uma nova compreensão do perdão e da misericórdia divina. Em Romanos 5, versículo 8, é dito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa ideia de amor incondicional e perdão ressoou profundamente, transformando a maneira como as pessoas se viam e se relacionavam umas com as outras. A crucificação, embora dolorosa, também simbolizou a luta contra a injustiça e a opressão, um tema que continua a ser relevante em muitas lutas sociais até os dias atuais. A ressurreição de Jesus é o evento central que não apenas consolidou sua divindade, mas também trouxe esperança a milhões. A promessa de vida eterna, a vitória sobre a morte e a possibilidade de uma nova vida foram conceitos que mudaram a perspectiva de muitos sobre a existência. Essa mensagem de esperança e renovação se espalhou rapidamente, com os apóstolos levando os ensinamentos de Jesus a diversas partes do mundo. O cristianismo, que começou como um pequeno movimento, cresceu e se espalhou, influenciando culturas, filosofias e sistemas de